Laboraria, pois em erro, quem simplesmente por ter a seu alcance um bom médium, ainda, mesmo com maior facilidade para escrever, entendesse de querer obter por ele boas comunicações de todos os gêneros. Portanto, não vamos querer fazer o médium se tornar um mágico da escrita. Não vamos querer que o médium seja aquele capaz de fazer tudo. O médium tem suas limitações de um ser humano. E, logicamente, por ele ser médium, vai estar numa condição de que ele tem possibilidade de oferecer aquilo que os espíritos dão conta de passar por ele. O próprio Francisco Cândido Xavier, ele dizia que muitas das vezes os espíritos queriam passar para ele determinadas mensagens, determinadas informações, e ele falava, minha cabeça não dá para isso não. Então não é para qualquer um, não é para todos. Se o Chico tinha limitações, então todos nós vamos ter as limitações relativas. E por isso nós precisamos encontrar sempre em nosso coração as bases da paz, as bases da serenidade, as bases da harmonia e principalmente do respeito ao espírito e ao médium. Temos que entender isso. Cada médium dá aquilo que ele pode. A primeira condição é não há contestar, certificar-se a pessoa da fonte de onde eles promanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Óbvio, conforme falou há pouco no capítulo anterior, no item anterior, sobre o violino que você vai escolher. Outro exemplo do carro de corrida. Você olha assim, todos são carros de corrida. Mas um detalhe na regulagem do motor faz a diferença e um ganha e outro não. Então, quando a gente depara com a questão espiritual, a gente vai estar falando de coisas muito mais sutis, de coisas muito mais delicadas. E por serem coisas mais sutis, mais delicadas, nós temos que observar mais, repensar mais e olhar. Posso, devo, me convém? Nós temos que ter essa tranquilidade, nós temos que ter essa paciência. Cumpre, portanto, se estude a natureza do médium, como se estuda a do espírito. Portanto, são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Um terceiro existe que desempenha papel igualmente importante. É a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. E aí vem a segunda. Tem a questão do médium e do espírito. Cada um tem a sua limitação, cada um tem as suas possibilidades. A outra parte que vem agora é a natureza do médium. Como se cumpre, portanto, estude a natureza do médium, como se estuda a do espírito. Então, tanto o médium quanto o espírito tem que ser bem verificado, tem que ser bem entendido qual a natureza de ambos. Quais as possibilidades de ambos para receber tais ou quais comunicações. Portanto, são esses dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. A partir do momento que você entende como age o espírito, como age o médium, e o que conhece o espírito, que conhece o médium, ótimo. Aí você vai ter uma boa comunicação. Isso na época da codificação, que você estava trabalhando no sentido instrutivo. E hoje também, em muitas situações, podemos deparar com questões necessárias à instrução. Um terceiro existe, e esse terceiro papel é extremamente importante, porque se você está lá querendo saber como você pode tratar isso ou aquilo, com essa ou aquela técnica para você ficar milionário, para você ficar famoso, para você dar entrevista no mundo inteiro, pode até ser que o seu espírito passe para você aquela informação, desde que eles precisem de alguém que se exponha e tenha coragem de falar assim, olha, eu descobri isso aqui, mas foi com a ajuda dos espíritos. E uma ajuda muito importante, mas será que alguém vai te dar crédito? A menos que você faça a máquina funcionar, olha, funciona desse jeito, ela resolve todos os problemas da humanidade. E alguém vai querer isso? Então, esse sentimento íntimo que nós estamos tentando colocar para obter uma boa comunicação, para interrogarmos o espírito disso ou daquilo, a gente fala muito de tecnologia, mas existem pessoas que vão falar de aperfeiçoamento da psicologia, aperfeiçoamento de várias atividades que existem no nosso dia a dia.
Então, qual o sentimento íntimo, qual aquele pensamento mais íntimo? E aquele que vai prevalecer. Muitas das vezes, quando a gente desenvolve alguma doença, a gente, a Ana Barilova orienta-nos a fazer determinadas perguntas que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está apresentando. Como, por exemplo, como foi seu casamento? Em que circunstância você se casou? Como foi você comprar o primeiro carro? Coisas assim que aparentemente não tem nada a ver. E a pessoa, quando começa a falar sobre aquilo, ela se transforma e traz à tona determinadas situações que você fala, nossa, existia todo esse conflito? Eu não percebia, não teria nunca percebido. E aí, o que vai acontecer? A pessoa, diante dessa situação, dessas circunstâncias, desses fatos, a doença desaparece. Ela desabafa daquilo que mais a incomoda e desaparece. E é um sentimento íntimo que estava lá no fundinho. Assim também, no comunicação mediúnica, aquele sentimento íntimo que está lá no fundinho, a pessoa te deu uma fechada no trânsito, você ficou xingando ele um dia inteiro na sua mente, toda hora se lembrando e xingando. Vai facilitar ou vai dificultar a sua comunicação à noite? Você não verbalizou, mas você sentiu. Você ofendido porque tomou aquela fechada. Então são coisas assim, aparentemente muito simples, que repercutem gravemente lá na frente. Por isso que a gente tem que procurar sempre fazer uma autoanálise em nós mesmos, ver o que a gente sente, o que a gente pensa, por que nós tomamos determinadas atitudes, se essas atitudes são boas ou não. E aí, se elas são boas ou não, a gente tem que saber que o que é realmente importante para nós e o que a gente pode deixar passar, pode descartar, deixa para lá. E você está realmente descartando? Você realmente deixou para lá? Ou você está com aquilo remoendo lá dentro de você? Então isso são aquelas situações íntimas, tanto daquilo que você quer obter atrás daquela pergunta, quanto aquilo que pode impedir que o espírito te passe aquela informação. Ou você desenvolve determinado sentimento ridículo no dia. Você pensa em alguma coisa que exacerba sua vaidade, que exacerba seu orgulho. Aí aquele espírito sublime que ia te passar uma mensagem bonita, consoladora, não consegue. Você não vai ter campo íntimo para recebê-lo. Então, assim, quando se fala em interação médium e espírito, a gente pode falar aqui a tarde todinha que não vai fechar o assunto. E, aliás, da doutrina espírita nunca se fecha nenhum assunto. Isto facilmente se concebe. Para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom, para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável que lhe é um bom instrumento. Para que queira transmiti-lo, necessário que se faça para um fim visado lhe convenha. Então, tem que ter um bom espírito, tem que ter um médium que atenda as características necessárias para transmitir a mensagem e o espírito tem autorização para passar. Também tem isso, que às vezes você quer a resposta, mas ele não tem autorização. E que queira transmitir. E além do mais, o fim visado convenha não só aquele espírito, mas o grupo de espíritos. O que você está querendo receber de informação preenche os pré-requisitos, virá de um bom espírito, através de um bom médium, tem autorização para transmitir. O espírito quer transmitir, o médium quer receber. E depois convém passar essa mensagem para todos. Então tudo tem que passar pela essa peneira. Esse item é de extrema importância. Vamos só voltar aqui para ver o número dele, que 186. No item 186, nós temos que procurar entender. Opa, cadê onde nós estamos? Vamos voltar lá. Opa, aqui. Sentimento íntimo que interroga, nós já passamos, que lhe convém. Ok. Desculpe aí a gente voltar, mas é importante que a gente memorize. Item 186. Vamos memorizar bem esse item, vamos dar uma estudada nele,
Vamos ver se o nosso comportamento dentro da mediúnica está condizente com aquilo que a gente precisa. O espírito que lê o pensamento julga a questão que lhe propõe, merece resposta séria e se a pessoa que lhe a dirige é digna de recebê-la. Mais um detalhe. Então, o pensamento que o espírito vai ler em cada um de nós vai definir, posso passar essa mensagem? Essa pessoa quer uma resposta realmente séria para o assunto? E ele é digno de receber essa mensagem tão importante? Então são conjunto de dados. Não é simplesmente estalar o dedo, aquilo aconteceu, porque eu quero, mas eu tenho condições éticas e morais para receber, para divulgar, para passar. É o momento da Terra, no momento que a Terra estava vivenciando, eu posso passar essa informação. Então são conjuntos de dados. A não ser assim, não perde o seu tempo em lançar boas sementes em cima de pedras. E enquanto o espírito então vamos parar nesse aqui. Se não preencheu aqueles pré-requisitos, você está jogando semente em cima de pedras. Ponto. É quando os espíritos levianos e zombeteiros entram em ação. Porque, pouco lhes importando a verdade, não a encaram de muito de perto. E se mostram, geralmente, pouco escrupulosos, quer quanto aos fins, quer quanto aos meios. Então, quando se trata de fazer determinados questionamentos que a espiritualidade, que os bons espíritos, os espíritos superiores não podem passar, o médium não tem condição de oferecer a resposta, de dar canal de comunicação para que tudo aconteça da melhor forma possível, vai vir faltando pedaços que é importante para o entendimento geral, então ainda não é o momento de se passar, não preencheu os pré-requisitos, fica forçando, vê o zombeteiro e joga aquela informação de qualquer maneira, e depois o grupo, as pessoas influenciadas, ficam complicadas. Vamos fazer um resumo dos principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentarmos, por assim dizer, o quadro sinóptico de todas, compreendidas as que já descrevemos nos capítulos anteriores, indicando o número, onde tratamos de cada com mais minúcias. Então aqui um quadro sinóptico para a gente poder familiarizar com as questões mediúnicas. É importante que nós entendermos que os espíritos, ao passarem essas informações para nós, eles nos dão a base e o entendimento de que nós estamos, ou melhor, os espíritos, diante dessas informações que o Kardec traz para nós de uma forma muito simplificada, eles deixam entender que muitos não iam gostar, que muitos não iriam aceitar. Portanto, é importante que a gente reflita, que a gente pare para pensar, que a gente procure entender cada um desses detalhes. E a questão 100 em diante, lá no Livro dos Espíritos, quando fala da classe e da ordem dos espíritos, que deve ser estudada paralelamente para que a gente encaixe da melhor forma possível. A gente vai procurar fazer um estudo paralelo, ainda mais para frente, do capítulo 16, com a questão 100 e as seguintes, que se trata da ordem e das classificações dos espíritos. Porque é importante que a gente faça esse estudo, que a gente faça essa comparação, para que a gente saiba onde nós estamos mexendo. Grupamos as diferentes espécies de médiuns por analogia de causas e efeitos, sem que esta classificação algo tenha de absoluto. Algumas se encontram com facilidade, outras, ao contrário, são raras e excepcionais, o que teremos o cuidado de indicar. Portanto, ele está fazendo aqui, está dizendo que essa classificação não é absoluta, tem suas nuances, tem as suas possibilidades, e que umas são mais fáceis de achar, outras são mais raras, outras ainda são mais excepcionais, mas todas que ele conseguiu classificar naquela época estão aqui presentes. E certamente, se a pessoa falar que tem uma diferente dessa, como por exemplo, ler uma página que não existe no material, tem conhecidos que fazem isso. Olha, eu li isso no tal livro, vai lá, procura, não acha. Mas eu li isso aqui, porque estava escrito fluidicamente para que ele lesse, entendesse, memorizasse e depois não acha mais. Coisas da mediunidade
coisas da vida que a gente não entende tudo. Essas últimas indicações foram todas feitas pelos Espíritos, que aliás reviram este quadro com particular cuidado e o completaram por meio de numerosas observações e novas categorias, de sorte que o dito quadro é, a bem dizer, obra deles. Isso é mais importante ainda. Isso aqui os Espíritos olharam, revisaram, complementaram os dados, e o Kardec deixa, claro, é obra deles. As pessoas escreviam, opa, não está bom, vamos consertar isso, vamos consertar aquilo, e um consertando, adaptando, ajustando, para que ficasse da melhor forma possível para a gente ter uma ideia da mediunidade de uma forma bem simplificada. E isso, esse capítulo 16, me foi recomendado quando eu comecei a ter as minhas percepções psíquicas. E conforme eu fui estudando ele, as percepções foram reduzindo, e hoje só aparecem na hora que os Espíritos permitem. Mediante aspas, destacamos as suas observações textuais. Sempre que nos pareceu convenientes assiná-las, são, na sua maioria, de Erastos e Sócrates. Então, ele colocava entre aspas, e quando conveniente assinalá-las, ele colocava o nome deles, e a maioria de Erastos e Sócrates. Às vezes a gente cita um exemplo pessoal, não é para a gente se envaidecer, não é para a gente crescer, para cima dos outros, querer aparecer, dizer que tem isso, tem aquilo. Não. É uma forma da gente mostrar que existe mediunidade dos mais variados níveis. Assim como a gente tem a mediunidade controlada pelos nossos mentores para perceber a hora que precisa, muita gente tem também. Existem aqueles que querem tê-la controlada e não tem. Então, vamos ter cuidado, nada de ficar com ciúminhos, com inveja de um ou de outro, mas vamos todos aprender com todos, porque se a gente procurar sempre aprender, a gente se aperfeiçoa e os melhores trabalhos acontecem.